Aí, prontinho. Então, nessa segunda parte da aula, pessoal, a gente entra no penúltimo tópico de cinemática, que é a parte de estudo de movimentos circulares. Esse assunto, ele já, em algumas épocas do Enem, ele já caiu assim quase todo ano. Me lembro que teve uma época ali de 2013. Ah, obrigado. Ou sabe o que eu ia te pedi? Pede para as meninas trazerem a lista de chamada, por favor. Teve uma época no Enem, pessoal, de 2015, mais ou menos, até 2020, que caía todo ano questão de movimento circular. Aí deu uma desaparecida. Nos vestibulares tradicionais, ou ditos tradicionais, esse assunto aqui cai quase todo ano. Então, prova de VUNESP, tem uma galerinha aqui da manhã que vai prestar esse ano a UERJ, é um vestibular que gosta muito também. Unicamp, FUVEST, para quem eventualmente vai prestar, tá? E é um assunto que pode cair tanto a parte de teoria como conta. O que que a gente vai fazer? A gente vai estudar o assunto em duas partes. Essa primeira parte, como sempre eu faço, é uma parte de muito conceito. Não vai ter fórmula, não vou colocar nenhum tipo de coisa matemática para você decorar. A gente primeiro precisa aprender a explicar o movimento circular. Que por mais besta que seja, né? Explicar uma coisa fisicamente não é tão simples. Ah, o que que faz um corpo fazer curva? Tá? Então a gente precisa entender um pouco sobre isso. E para falar sobre isso, aí depois que a gente explicar essa história, né? O que que faz o movimento ser circular, por que que o movimento retilíneo é retilíneo, depois a gente entra nas equações, tá? De velocidade, período, frequência, enfim. Para a gente começar, vamos falar de aceleração. A aceleração. A palavra aceleração é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia em uma série de contextos. E geralmente, quando a gente trabalha com a ideia mais intuitiva, né, de aceleração, tipo assim, o que que é aceleração? O que que significa acelerar? Ah, acelerar significa andar mais rápido. Mas não só necessariamente, exatamente. Se a gente expandir um pouco mais o conceito, acelerar significa variar a velocidade. Ou para mais ou para menos. Tá, então aceleração, vamos escrever aqui, ó, é um vetor. Porque vamos lembrar que a aceleração também é um vetor, né? Quando eu vou representar a gravidade, por exemplo, eu represento ela para baixo. Então, enfim. A aceleração é um vetor que atua na variação da velocidade. Quer seja para mais ou quer seja para menos. Só que a aula de hoje ela vai mostrar para a gente uma coisa muito aparentemente estranha. Eu vou mostrar para vocês que eu posso acelerar um corpo sem variar a velocidade do jeito que vocês estão imaginando. Porque, na maioria das vezes, quando você pensa em variar a velocidade, foi aquilo que a gente estava discutindo. A gente pensa em ou vai mais rápido ou vai mais devagar. Só que vocês lembram que velocidade também é um vetor. E se velocidade é um vetor, o que que ela tem, obrigatoriamente? Ela tem o módulo, ela tem a direção e ela tem o sentido. E aí é que está o pulo do gato. Por quê? Quem foi que disse que a aceleração só altera o módulo? A gente vem com a ideia de aceleração da nossa vida, do dia a dia, porque a gente pensa em acelerador, a gente pensa num carro, que a gente acha que acelerar é só frear e andar mais rápido. Quando você está fazendo uma trajetória curva, alguma coisa tem que fazer a tua velocidade mudar de direção. Então imagina que você está aqui, ó. Aí eu quero fazer uma curva para a direita. Só que para eu fazer uma curva para a direita, a minha velocidade tem que fazer isso. Quando a tua velocidade faz isso, ó, quando ela muda de direção, tecnicamente você acelerou. Ou seja, eu posso acelerar para frente, eu posso acelerar para trás, eu posso acelerar para o lado, eu posso acelerar para o outro, eu posso acelerar para cima. Acelerar é variar a velocidade em qualquer uma dessas coisas.
Então a velocidade varia em módulo? Pode variar. A velocidade varia em direção? Pode variar. A velocidade varia em sentido? Pode variar. Existem vários exemplos. E o que que a gente precisa, tipo, começar, né? Tipo, para começar a história, aprender a reconhecer tudo isso, só que com vetor. Obrigado, viu? Ah, tá sem impressora, né? Por isso que vai ser em folha em branco hoje, tá, gente? Que tá sem impressora, queimou a impressora. Esquisito o cheiro. Sei lá, cara. Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês algumas situações. Qual que é? A gente vai fazer uma espécie de uma brincadeirinha aqui. Eu vou colocar um desenho na lousa e nesse desenho eu vou colocar dois vetores. E o que que vocês vão ter que fazer? Olhar para os vetores e tentar adivinhar que tipo de movimento é aquele, tá? Vou colocar aqui, ó, exemplos. Vou começar com bem fácil, vai. Ó, imagina um corpo com uma velocidade horizontal para a direita, tá? Sem aceleração. Sem aceleração. Bom, se a aceleração faz a velocidade variar, não ter aceleração indica que o corpo está em movimento uniforme. Então, esse movimento é o movimento mais simples que a gente tem no estudo da física. Ó, o MRU. O MRU é o caso onde o corpo em si está andando única e exclusivamente por inércia. Inércia. Porque inércia, pessoal, não é a tendência do corpo em ficar parado só. O Newton, quando define inércia, ele fala que existem duas situações em que o corpo tende a ficar. Ele tende a ficar parado, se ele estiver parado, ou sem ação de forças, ou ele tende a estar em movimento uniforme. Tá? Beleza. Aí, olha como eu vou fazer agora. Segundo desenho. No segundo desenho, eu tenho isso aqui, ó. Primeira pergunta. Esse corpo ele está andando para a direita ou para a esquerda? Direita. Como que a gente sabe isso? Para você saber para onde o corpo está andando, você tem que olhar para a velocidade. Não é a aceleração que manda para onde ele anda. Ah, professor, mas a aceleração está para trás. Calma. Exatamente. A aceleração estar para trás, ou seja, que ela está no sentido oposto da velocidade, só quer dizer que a velocidade está diminuindo. Então, esse tipo de movimento é um movimento retilíneo. Peraí, movimento retilíneo, uniformemente variado, retardado. Gente, pensa se não é exatamente essa situação que a gente usa quando a gente está trabalhando com o arremesso para cima. Na subida, é exatamente isso que acontece. Né? Na subida, o corpo tem uma velocidade para um lado e aceleração para o outro. Mas observa uma coisa: a aceleração ela está na mesma direção da velocidade. Perceberam isso? Tá, guarda essa informação aí. A aceleração está na mesma direção da velocidade, só está em sentido oposto. Agora olha esse aqui, ó. Que tipo de movimento é? Ele é um movimento retilíneo, uniformemente variado, acelerado. Lembra do macete que eu dei numa das aulas de Move? Ah, quando a aceleração e a velocidade tiverem sinais opostos, movimento retardado. Ó.
opostos. Quando as duas tiverem o mesmo sinal, movimento acelerado. É, porque na verdade assim, para te explicar isso, eu vou usar bem esse caso aqui, ó. Imagina que esse corpo está andando. Tá, se esse corpo está andando, você concorda que cada vez que ele anda um pouquinho, essa velocidade diminui? Porque ele está freando. Então esse corpo ele vai parando, 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 parando. No momento que ele parar, vamos supor que ele parou aqui na frente, ó. Nesse momento, a velocidade é zero, mas a aceleração continua para cá. A aceleração não muda de sinal. Agora, o que vai acontecer a partir deste momento? Ele vai começar a voltar, só que daí ele volta em movimento acelerado, porque aí a velocidade muda. Então, foi até bom você ter citado ter feito essa pergunta pelo seguinte: quando a gente fala que a velocidade pode mudar de sentido, quando é que isso acontece? Exatamente nessa situação. O corpo ele está vindo aqui, ó, freando, 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 freando. Ele chega aqui, ele para. A partir desse momento, a velocidade pode voltar. Então, nesse caso, a aceleração está mudando o sentido da velocidade. Ô, gente, dessa situação a gente pode tirar uma conclusão já, que é uma característica de movimento retilíneo. Retilíneo, retilíneo. Para que um corpo descreva a trajetória retilínea, das duas, uma. Ou ele não pode ter aceleração, ou se ele tiver aceleração, ela tem que estar na mesma direção da velocidade. Porque aí, quando a aceleração ela está na mesma direção da velocidade, é como se a aceleração só tivesse o poder, entre aspas, de mudar o módulo da velocidade. Ou ele muda para mais ou ele muda para menos, tá? Essa aceleração aqui, pessoal, a gente dá nome para ela. Ela se chama aceleração escalar. Essa daqui, ó, ela é chamada de aceleração. É, porque na verdade o que muda é só o sinal, né? Aceleração escalar. Em alguns livros, em algumas apostilas, você também pode chamar ela de aceleração tangencial. Depois eu vou explicar por quê, tá? Por que tangencial. Professor, como é que calcula essa aceleração? Essa aceleração você calcula, pessoal, fazendo ΔV por ΔT. Do mesmo jeito que você sempre fez. Essa aceleração aqui você calcula por ΔV por ΔT. Qual que é a parada da história? A gente, até o momento, acredita ou acreditava que só existe esse tipo de aceleração. Então, agora a gente vai falar de um outro tipo de aceleração. Existe uma forma de você acelerar o corpo que não vai fazer o corpo andar mais rápido ou mais devagar, mas é fazer o corpo virar. Para eu fazer o corpo virar, essa aceleração ela precisa ser aplicada no corpo de uma outra forma. Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Imagina aqui a velocidade, beleza? Só que imagina o seguinte, ó, o corpo tá andando lá. Enquanto ele tá só com a velocidade, ele tá assim, não tá, ó. Aí, vamos supor que tem sei lá, um cachorrinho aqui na frente. Eu não quero atropelar o cachorrinho. O que que eu tenho que fazer com a velocidade para não atropelar o cachorrinho? Ou diminuir, ou tentar mudar a direção dela. Se eu perceber, por exemplo, que eu não vou conseguir diminuir a velocidade, eu posso tentar mudar a direção dela. Tá, por exemplo, vamos supor que eu queira virar para cá, ó. Quero fazer isso aqui, ó. Se eu quero virar para baixo, eu tenho que fazer a velocidade virar para baixo. Então eu vou aplicar uma aceleração para baixo. Para baixo. Se você botar uma aceleração para baixo, o que que isso significa fisicamente? Que a tua velocidade vai começar a fazer isso aqui, ó. Ela vai começar a fazer isso aqui. E é aí que começa a acontecer a história que a gente chama de movimento circular.
Uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte: para a trajetória ser circular, essa aceleração ela não pode desaparecer em momento nenhum. Imagina que a aceleração tivesse, sei lá, tivesse um botão de liga, desliga, liga, desliga. Então, o corpo está vindo aqui bonitão, certo? Aí eu ligo a aceleração. Quando eu ligo a aceleração, o corpo começa a fazer isso aqui. Se o corpo tiver, por exemplo, nesse ponto aqui, e a aceleração desligar, quando eu desligo a aceleração, o corpo entra nisso aqui, não entra, ó. Desliguei a aceleração. O corpo faz isso aqui, ó. Sair pela tangente. Toda vez que um carro escapa de uma curva, significa que essa aceleração, por algum motivo, foi atrapalhada. Alguma coisa fez essa aceleração deixar de existir. Então, o que vai diferenciar a trajetória curva da trajetória retilínea é a presença dessa aceleração. Só que, gente, eu não posso chamar essa aceleração de escalar. Porque o que significa escalar? Número. A aceleração escalar, ela chama escalar porque ela altera o número da velocidade. Essa aceleração não é escalar. Como ela altera a direção, eu vou dar um outro nome para ela. Tudo bem? Vamos pensar nesse nome. Para a gente poder dar um nome para ela, vamos entender que para o corpo se manter na trajetória, ela precisa estar sempre perpendicular à velocidade. Sempre perpendicular à velocidade. Tudo bem? Observem que na hora de desenhar a velocidade, eu estou desenhando a velocidade tangente à curva, não é? Aí a matemática, gente, ela prova. Eu não vou provar porque eu não sei, tá? Mas eu sei que a matemática prova o seguinte: imagina uma circunferência. Agora imagina que você trace nessa circunferência uma reta tangente a ela. Tracei. Ok? Vamos chamar essa reta de reta R. Agora eu quero traçar uma reta perpendicular à reta R. Como que seria uma reta perpendicular à reta R? Ela seria assim, não é? Tem uma coisa na matemática que prova que se uma reta R é perpendicular a uma R. Por que as duas são R, né? Desculpa, gente. T. O que que a matemática. É uma prova lá que eu não sei como que faz, tá? Ela fala assim: se você tiver uma reta R tangente a uma circunferência e traçar uma reta normal a essa reta R, esta reta normal, vocês sabem o que significa normal, né? Perpendicular. Perpendicular, tá? Essa reta R, ela obrigatoriamente passa no centro da circunferência. Obrigatoriamente. Você pode fazer isso com qualquer situação. Essa reta passa no centro. Gente, essa aceleração aqui, ó, ela está fazendo o papel de uma normal aqui, tá vendo? Ó? Ou seja, se eu traçar um prolongamento desse vetor, adivinha onde ele vai passar? Por isso ela chama aceleração centrípeta. Essa aqui até pulou para trás. Assim, ai, caralho, é ela. Pô, às vezes assistiram o vídeo ontem, caralho. Ai, puta vídeo legal você rodando na cadeira. Parece que não serviu para nada, né? Né, Leonardo? Sabe, né? Essa aceleração é a centrípeta. Estão prontos para o interrogatório agora? Peraí. Ô, gente, tanto a aceleração tangencial quanto a centrípeta têm papéis diferentes. A aceleração tangencial serve para o corpo andar mais rápido ou andar mais devagar. A aceleração centrípeta serve para o corpo fazer curvas. Só que essa aceleração, ela também pode ser maior ou menor, tá? Basta você tentar lembrar no seu arquivo de memórias aí pessoais,
situações em que você estava dentro de um carro ou dentro de algum brinquedo de parque de diversões e o carro faz uma curva muito violenta, ou muito rápida, ou uma curva muito fechada. A gente sente lá dentro, no momento que está fazendo a curva, a gente sente uma espécie de força atuando lá dentro. O que significa isso? Essa aceleração, ela pode ser uma aceleração extremamente violenta. Essas acelerações violentas acontecem quando você faz uma curva de maneira muito brusca. Geralmente, quando você faz uma curva muito rápido, essa aceleração ela precisa ser muito grande para segurar o corpo. Se você vai fazer uma curva devagarzinho, por exemplo, essa aceleração ela não precisa ser muito grande. O problema é que existe um limite para ela, tá, gente? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, por exemplo, eu não posso pegar um carro, sair agora aqui que nem um imbecil e tentar fazer uma curva a 400 por hora. Por quê? Porque para eu fazer uma curva a 400 por hora, eu vou precisar de uma aceleração centrípeta que o carro não consegue me dar. E eu não consigo fazer a curva. Deu para entender o lance? Eu quero que vocês entendam o seguinte: essa aceleração ela tem um valor também. Ela tem um valor. Só que o valor dessa aceleração é totalmente diferente a conta daquela ali, ó. A aceleração escalar você calcula pela variação da velocidade. A aceleração centrípeta, gente, ela é calculada assim, ó. Então, tipo assim, imagina que o carro está fazendo uma curva a uma certa velocidade, tá? Então ele tem uma velocidade aqui. Eu quero saber qual tem que ser a aceleração centrípeta necessária para fazer o carro fazer a curva. Então, essa fórmula ela é legal, por quê? Porque ela previne se você vai conseguir ou não fazer a curva. Por exemplo, eu quero fazer uma curva com uma velocidade de 72 quilômetros por hora. E vamos supor que essa curva ela tenha um raio de 100 metros. Então imagina um raio de 100 metros. Gente, uma curva que tem raio de 100 metros é uma curva até que bem aberta, bem de boa. Tá? O raio ele vai dizer para a gente o quão fechada é a curva. Então, por exemplo, se eu pego uma curvinha assim, ó, muito fechada, ela tem um raio pequeno. Se eu pego uma curva muito aberta, ela tem um raio grande. Tá? Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte: qual deve ser a aceleração centrípeta do meu carro para que eu consiga fazer essa curva sem escorregar? Tá bom? Então eu faço a conta, ó. Não preciso nem dizer, né, pessoal, que aqui é metro por segundo, tá? Eu coloquei 72 quilômetros por hora porque a gente tem mais ou menos noção do que é 72 quilômetros por hora. A gente está mais acostumado com essa medida, né? Então aqui vai dar 20 elevado ao quadrado, dividido por 100. 100. Então isso aqui vai dar quanto? ACP. 4 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos tentar entender o que a gente está fazendo. Eu quero fazer uma curva bem aberta, 100 metros por meio, uma curva bem aberta, com uma velocidade de 72 quilômetros por hora. Para que eu consiga fazer essa curva sem escorregar, eu preciso que os meus pneus me deem essa aceleração aqui, ó. Meu pneu ali vai ter que me dar essa aceleração. Ele vai ter que segurar o carro para ele fazer a curva. Agora veja qual é o problema. Vamos supor que eu queira fazer uma outra curva na mesma velocidade. Vamos fazer isso aqui, ó. Agora eu quero fazer a curva com 72 quilômetros por hora. Só que agora eu quero diminuir o raio. Gente, a aceleração ela não é inversamente proporcional ao raio da curva. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma curva com um raio de 50 metros, o que tecnicamente é uma curva ainda até que relativamente fechada, aberta, mas não tanto quanto a de 100, quanto de aceleração centrípeta eu preciso para conseguir fazer essa curva? Vou ter que precisar do dobro.
Ó, 20 ao quadrado dividido por 50. Eu vou precisar de 8 metros por segundo ao quadrado. Aí você fala, professor, tá, mas eu ainda não entendi. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, pessoal. Essa aceleração, ela tem que vir de algum lugar. Ela não é uma aceleração que alguém criou. No caso do contexto de um carro fazendo curva, quem vai fazer essa aceleração aparecer é o tal do atrito. É o atrito do pneu no chão. Agora, qual que é o problema? O atrito com o pneu do chão pode não ser suficiente para atingir uma aceleração como essa, por exemplo. Então, tipo assim, quanto maior for a aceleração centrípeta de uma curva, maior vai ser a aceleração que tem que ser dada para aquele veículo para que ele consiga fazer a curva. Ou, em outras palavras, ele está mais próximo de sofrer um desastre. Quanto maior for essa aceleração centrípeta, tá? Uma curva segura é aquela curva que, sabe quando você está dirigindo, se você está dormindo no carro, por exemplo, e aí é uma curva tão suave que você nem sente a curva, você só faz meio que assim, ó. Quando a curva é muito suave, significa que a aceleração que você está experimentando ali é pequena. Ou porque você está fazendo uma curva muito devagar, ou porque essa curva é muito aberta. Tipo, vocês precisam aprender a explicar essas coisas sem fazer conta. Porque quando a questão é de conceito, você precisa ter essa explicação. Então, quando você está fazendo isso, por exemplo, você está assim, de repente o cara faz um ion. Nessa curva aqui, ó, se você tiver meio desatento, você é jogado para o lado. Por quê? O que acontece? Essa curva, ela é uma curva muito fechada. Ela tem um raio muito pequeno, ó, tá vendo? Imagina uma circunferenciazinha aqui, ó. Então você teria um raio muito pequeno. Se você vai fazer essa curva com uma velocidade muito grande, a tua aceleração precisa ser alta. E tem uma coisa que eu acho que é a mais bonita de todas. Isso aqui eu acho a coisa mais foda. Essa aceleração chama centrípeta porque ela aponta para o centro. Tá tudo certo. Só que você, lá dentro, não vai sentir essa aceleração. Quando você está dentro do corpo, você sente uma aceleração para o outro lado. Tipo, se o corpo vira muito para a direita, você tem a nítida sensação de que você está sendo jogado para a esquerda. Isso acontece por quê? Porque quando o corpo está virando aqui, ó, vamos supor, você está dentro do carro. Então, na verdade, se você está dentro do carro, quem vira é o carro. Você tende a continuar por inércia. Então, o carro faz isso aqui, ó. O carro vai para o lado e você parece que está indo para o outro lado. Mas, na verdade, o teu corpo ele está tentando ir por inércia. O teu corpo está tentando ir por inércia. Para quem está aqui dentro, ó, escuta, porque uma hora vocês vão ouvir falar desse negócio. Para quem está aqui dentro, ó, para um referencial dentro do corpo, para um referencial. É o que dá estabilidade para o carro. Não só isso, mas é isso principalmente. Isso explica. Peraí, depois eu falo. Referencial dentro do corpo. A aceleração é centrífuga. Gente, o que significa a palavra centrífuga? Aqui seca a roupa. Para, você tomaram. Vocês são muito idiota, cara. Que seca a roupa? Centrifugar significa fugir do centro. Essa é uma máquina de lavar roupa. Meu Deus. Oi. O cavalo virou, você foi pro outro lado. Então, esse negócio de você, da gente ir pro outro lado, na verdade, vai muito além do movimento circular. Por exemplo, quando o cavalo acelera para frente, você para trás. Quando o cavalo freia, você tende a ir para frente.
Então, essa aceleração que você sente dentro do corpo, ela é oposta à que o corpo está sofrendo de fato. Por exemplo, quando o cavalo está freando, para pensar. Quando o cavalo está freando, ele está nessa situação. Freou. Só que você, por inércia, vai embora. Então, para quem está dentro do cavalo, parece que você é jogada para fora. Tanto é que é muito comum a gente ouvir, né, quando tem esses acidentes muito feios, né? O corpo foi jogado para fora do carro. Na verdade, não é que o corpo foi jogado para fora, foi o carro que parou de repente. Fisicamente falando, foi isso. Não é que o cara foi jogado, ninguém empurrou ele para fora do carro. Ele foi por inércia. O problema é que o carro parou muito bruscamente. Na medida em que o carro para bruscamente, a inércia vai fazer ele fazer isso aqui, tá? Essa aceleração, gente, ela é uma aceleração aparente. Só vai sentir isso aqui quem estiver dentro do corpo, tá? Oi. Isso, inversamente, por causa dessa fórmula aqui, ó. V quadrado sobre R. Oi. Se ele sai pela tangente, isso. Não, porque é o seguinte, ele pode sair pela tangente sem aquela aceleração dali, tá? O fa... Isso, a questão do sair pela tangente ou não está associado só com a aceleração centrípeta. Calma aí que eu ainda vou te dar uma outra ajuda. Vamos lá. Então vamos desenhar agora coisas. Terminar o quê de explicar do carro? Ah, não, o que eu ia falar era um negócio. Por exemplo, carro de Fórmula 1 é feito para andar mais rápido, inclusive na curva. Que tipo de medidas os caras fazem, né, os mecânicos fazem para poder fazer o carro andar mais rápido? Eu preciso aumentar o atrito. Quanto mais eu fizer o atrito na curva funcionar, melhor. Por quê? Porque é o atrito que vai me dar essa aceleração. Então, se eu conseguir fazer um atrito muito forte, eu consigo fazer a curva muito rápido. Então, tá, o atrito, não sei se vocês lembram como é que calcula atrito, é mi vezes a normal. Mi vezes a normal. O que que é esse mi? Vocês lembram? Coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito, por exemplo, como é que você controla isso na Fórmula 1? Se o pneu é de pista seca, se o pneu é de pista molhada. Então, por exemplo, na pista molhada, eu já sei que o meu atrito é menor. Então, se eu botar um carro com pneu de pista seca, o atrito vai quase para zero. Vocês já viram um carro de Fórmula 1 andando na chuva com o pneu errado? É muito engraçado. Tipo, o cara sai do box assim, tá 40 por hora, o carro faz. "Ah", parece que tá num sabonete. Isso eles controlam. O que também pode aumentar o coeficiente de atrito? A grossura do pneu. Mano, já viu o tamanho de pneu de Fórmula 1? É desse tamanho, né? O que também pode sofrer, o que pode aumentar o atrito é a normal, que é o contato do carro no chão. Então, por exemplo, o carro ele tem um formato extremamente aerodinâmico. Ele tem aqui um spoiler frontal e um spoiler traseiro. Spoiler é aquela coisa que fica em cima do carro aqui. Tipo um negócio que fica preso assim no carro. É um aerofólio, é que a gente chama de spoiler, tá? Ah, mas spoiler não é quando você conta um negócio, nada a ver. Nada a ver. Spoiler é outra coisa. Qual é o objetivo desse tipo de sistema? Quando o carro vai andando muito rápido, o vento, ele vai batendo muito forte contra o carro. E aí esse vento, ele precisa fazer com que o carro fique preso no chão. Na hora que o vento vai escorrendo pelo carro aqui, ó, ele precisa aumentar a força de contato do carro no chão. Essa força, os caras têm até um nome super chique, é downforce. Downforce. Então, olha o que que os caras fazem. Os engenheiros de Fórmula 1 é foda. Quando é que eu quero que esse downforce seja muito forte? Na curva. Quando eu quero que esse downforce não seja muito forte? Na reta. Porque na reta, como ele não tem que fazer curva, é sentar o chinelo. Você sentar o chinelo. Então, o que eles fazem? Na reta, para diminuir essa força,
eles têm um negocinho aqui que abre. Na hora que ele entra na reta, o piloto aperta um botão, aí esse aerofólio, ele tem duas asas assim, ó. Elas fazem assim, ó, abre. Quando elas abrem, o ar começa a passar por aqui, ó. Isso diminui a força de contato do vento empurrando o carro contra o chão. Na curva, isso aqui fecha na hora, puf. Esse dispositivo, ele chama DRS. Se vocês ouvirem falar de DRS em vestibular, é sobre isso. Tá aí, é uma boa questão para o Enem. Nos carros de Fórmula 1 existe um dispositivo chamado DRS. O dispositivo DRS deve ser acionado apenas em situações de curva. Aí começa. Por quê? O que o DRS faz? Ele vai explicar o que acontece com o DRS. Aí o aluno já tem que perceber que isso aqui vai aumentar ou diminuir a normal, tá? É mais ou menos assim, gente. Só para vocês entenderem como funciona. Você tem um corpo preso no chão aqui. Eu quero empurrar o corpo. Para empurrar o corpo, eu preciso vencer um atrito. Se esse corpo estiver muito apertado no chão, você concorda que o atrito vai ser maior? Então a ideia do downforce, né, é você apertar o carro contra o chão para que isso aumente a normal, né? E aí aumentando a normal eu consiga fazer uma curva mais rápida. Oi. Não, não, não. Então, vamos lá. Mas, puta, essa pergunta é boa, hein? Obrigado. Obrigado. O atrito, ele é sempre contrário à tendência de movimento. Então, por exemplo, se eu estou indo para frente, o atrito é para trás. Aqui ele não está fazendo uma curva? Qual é a tendência de movimento dele? É ir para fora. Então o atrito está para o centro. O atrito, na verdade, a centrípeta existe porque o atrito é centrípeto. Então, se o atrito está apontando para cá, a centrípeta está apontando para cá, tá? Oi. E para o carro não escapar. Na verdade, quem cria é o atrito, tá? Porque aí a gente entra na segunda lei de Newton. Qual é a segunda lei de Newton? É só isso que vocês sabem, né? Vocês entendem por qual o problema da física? O que está escrito aqui, gente? Então, você tá escrevendo, você está entendendo que força é igual a massa vezes aceleração. Eu já enxergo outra coisa. Eu enxergo que só existe aceleração se existir uma força junto. Ah, não é a mesma coisa, professor. Claro que não. Por exemplo, se existe uma aceleração centrípeta, o que vai existir também? Uma força centrípeta. Entenderam? Essa que é a ideia. E aí, quem é essa força centrípeta? No caso do carro de Fórmula 1, é o atrito. Tá? Agora, esquece que essa merda é um carro. Muda completamente. Isso aqui agora é um elétron. Nossa, caralho. Shhh. Ô, gente, a física é a mesma. Para. O elétron fica girando em torno do quê, meu Deus? Do núcleo. Muda alguma coisa? Não muda merda nenhuma. A única coisa que muda é a seguinte: qual é a força que mantém o elétron girando? Não é atrito, pelo amor de Deus. É uma força elétrica. Porque aí é o núcleo positivo e o elétron é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Agora muda. Não é mais elétron, não. Não. Agora é o Pedrinho pegou um toco de pedra, amarrou um barbante e começou a girar. Vum, 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 vum. Hã? Um bombril? Não, não, vai queimar aí, né? Vai queimar. Eu vou girar a pedra. Zu, 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 zu. Quem é que está fazendo o papel de força centrípeta agora? Não é a mão. É a mão. A mão. Eu não perguntei quem está girando. Presta atenção, velho. A mão. É sério que é a mão? É a tração no fio. Se você amarra um corpo no fio e começa a girar assim, o corpo ele vai tentar escapar para fora. Ele só não consegue escapar para fora porque tem uma corda
Tanto é que quanto mais rápido você gira, mais esticada fica a corda, tá? Até o ponto de você, de repente, chegar num nível tão grande, oh, meu Deus. Você gira tão rápido que a tração não consegue mais segurar. Aí a corda estoura. Se a corda estoura, é como se você desligasse a aceleração. Eu estou tentando mostrar para vocês, gente, que isso acontece com várias coisas diferentes, mas a explicação retorna sempre para a mesma história. Tem alguém, uma força especificamente, que está fazendo o corpo andar na curva, tá? Agora vamos lá. Para a gente encerrar essa parte de teoria, eu quero fazer alguns desenhos, porque eu sei que ainda não ficou muito claro essa história de aceleração escalar. Então vê, ó. Ahn, Vamos tentar desenhar agora alguns movimentos circulares. Eu vou desenhar três, tá? Um, dois e três. Desses três, a gente vai estudar um deles, tá? Um que é o mais simples. Vamos lá. Primeiro movimento circular. Ave Maria, peraí. Ó, eu acho que agora vai dar um gás nesse negócio da aceleração escalar. Eu tenho um corpo andando em movimento circular. Ele está andando no sentido horário, pessoal. Vê aí. Vê se para vocês é ok. Ó, velocidade, ela está fazendo isso aqui, ó. Então ele está no sentido horário. O fato dele ter uma aceleração centrípeta garante para mim que ele vai fazer essa circunferência aqui, ok. Agora, além da aceleração centrípeta, tá vendo que tem uma aceleração escalar? Se tem uma aceleração escalar, pessoal, esse cara ou tá freando ou ele tá acelerando. Para nós sabermos se ele está freando ou acelerando, é só você olhar o sentido dos vetores. Então veja, se eu fosse classificar esse movimento, eu diria que ele é um movimento circular, uniformemente variado, retardado. Retardado. É como se o corpo estivesse fazendo uma circunferência e freando assim, ó. Entenderam? Imagina uma circunferência que ele vai fazendo isso aqui, ó. Quer ver uma boa analogia para isso? Quando você desliga um ventilador. O ventilador está andando com uma velocidade constante lá. Tá, beleza. Você desligou o ventilador, ele vai fazendo isso. Então imagina que você coloque um ponto, você pinte ali, faz uma manchinha, bem na ponta da hélice do ventilador. Você está fazendo, o pontinho está fazendo isso. A hora que eu desligar, ele vai fazer isso, ó, né? Quem é que está fazendo a velocidade para a aceleração escalar? Agora imagina a situação oposta. Ventilador parado, eu ligo o ventilador. Quando eu ligo o ventilador, ele vai ter uma velocidade apontando para um sentido, né? Que no caso de novo horário. Só que agora, se eu estou ligando o ventilador, eu vou ter isso aqui. Imagina a questão do Enem, né? No Brasil, em algumas épocas do ano, algumas regiões são abatidas com calor monstruoso. Em alguns lugares, para aumentar o conforto das pessoas, é necessário o uso de ventiladores. Um ventilador é, na verdade, não é assim? Toda vez é a mesma coisa. Das alternativas abaixo, aquela que apresenta os vetores velocidade e aceleração no momento em que o ventilador é ligado e no momento em que o ventilador é desligado, respectivamente, são pronto, ligado, desligado. Agora, e no momento que o ventilador está funcionando bonitão, sem estar ligado, sem estar desligado e sem você colocar o dedo e ficar. Vocês já colocaram a boca no ventilador? Já? Quando é de plástico dá para fazer, né? Tem aqueles bem molengão, né? Tá ligado? Que fica meio mole assim.
Ô, gente, e esse tipo de movimento aqui, ó? Eu vou colocar só a aceleração centrípeta. Ó, esse cara tá parando? Não. Esse cara tá freando? Não. Ele tá em movimento uniforme. Mas não é um qualquer movimento uniforme, ele é circular, né? Então aqui eu tenho um movimento circular uniforme. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual das situações vocês acham que mais cai no vestibular? Ventilador ligando, ventilador desligando ou ventilador ligado? Essa daqui. Essa é que cai, movimento circular uniforme, tá? Pode cair uma questão de movimentos acelerados e retardados nos vestibulares que vocês prestam, não, tá? Nos vestibulares de para medicina, de maneira geral, não. Isso é mais coisa para militar mesmo. Imagina você montar um torricelli para um movimento circular. É tipo, você vai montar um torricelli, você vai montar um vovô ateu, você vai montar um sorvetão. Teria todo esse estudo de novo. A gente só não faz porque não cai. A gente vai pegar esse aqui. E é movimento circular, tá? Não é circula, tá? Oi. Tudo circular. É que meu desenho tá feio, né? Mas é uma bola aquilo, tá? Ah, eu não tenho porque eu esqueci. Eu gosto de gente assim. Se vocês vão ficando tão paranoicos com as coisas que vocês vão percebendo os erros. Isso aí. Tava muito bom o doce, viu? Obrigado. Ah, magrela é magrela, né, velho? Do magrelo eu gosto daquela. É a Marta Rocha, né? Que tem Damasco. Nossa, eu adoro aquilo. Eu gosto de Damasco. Vocês gostam? Não? Ó, quer comer uma coisa pra passar bem bonito? É brie, sabe brie? Queijo brie com geleia de Damasco. A puta que o pariu. Se deixar eu como 1 quilo daquela merda. É que é muito caro brie, né? Brie não é qualquer hora. Aí você põe o brie, tipo, 5 segundos no micro-ondas, assim, tipo, rapidinho. Aí vai só no petisco. Agora, gente, a gente vai começar com as fórmulas, tá? Agora acabou a brincadeira. Não que antes tivesse, né? Mas agora o que que a gente vai fazer? Eu quero estudar as equações desse tipo de movimento. Todas as equações, tá? Bom, primeiro, a gente precisa, antes de chegar nas equações, a gente precisa entender que estudar movimentos circulares é estudar coisas ou movimentos nos quais o corpo ele está sempre na mesma posição de tempos em tempos. Quer dizer, aqui a gente não tem como olhar para esse tipo de movimento e não pensar no conceito de período. Então, para a gente estudar movimentos circulares, a gente precisa definir duas coisas antes: período e frequência, tá? Então, e isso aqui serve para qualquer movimento, né? Circular. No caso dos MCU, período. Primeiro, que é a informação mais importante, o período é constante. Vamos ver se vocês conseguem entender uma coisa dita de um jeito muito difícil. O que que eu quero dizer quando eu falo assim, ó? Nos movimentos circulares, o período é constante. Ou nos movimentos circulares uniformes, o período é constante. O que que isso quer dizer? Que se ele demora 2 segundos para andar a primeira volta, ele vai demorar 2 segundos para andar todas as outras, tá? E isso é a característica de movimentos uniformes. Então, isso já explica, por exemplo, por que que eu não gosto de estudar movimento acelerado aqui. Gente, como que eu vou estudar um movimento acelerado, por exemplo, sendo que o período vai ficando cada vez menor? Concorda? Ou estudar movimento retardado aqui também é um encrenca danada. Porque aqui no movimento retardado, esse período vai ficando cada vez maior. Então a gente quer trabalhar com o circular uniforme porque é o mais fácil. Lembrando que período, gente, é o tempo
necessário para que o corpo percorra uma volta completa, tá bom? Não tem fórmula para período, pelo amor de Deus, é só um tempo, tá? No sistema internacional, segundos. Pode ser minuto, pode ser hora, isso vai depender do que você está calculando, tá? Gente, nas fórmulas, o período vai aparecer com a letra T maiúscula. Eu esqueci de colocar aqui. T maiúscula, tá? Para não confundir com T de tempo qualquer. Tá. Junto com o período, uma grandeza que está, vamos dizer assim, colada quase com o período, é a frequência, tá? Você já deve ter ouvido o professor de física falar que a frequência é o inverso do período. E se você. Hã? A frequência não varia, porque vamos pensar o seguinte, ó. Se o cara passa a cada 3 segundos no mesmo ponto, você concorda que a cada minuto ele vai passar sempre uma quantidade de vezes? Por exemplo, vou dar uma conta meio de cabeça aqui, ó. Se o cara dá uma volta em 3 segundos, quando eu falo assim, fulano dá uma volta em 3 segundos. O que eu acabei de dar para você de informação? O período. Agora, eu posso falar a mesma coisa de um jeito diferente. Eu posso dizer, por exemplo, que se ele anda uma volta a cada 3 segundos, ele vai andar 20 voltas por minuto. Agora eu estou dando o quê? Frequência. A frequência são quantas voltas em uma unidade de tempo. Pode ser por minuto, por segundo, por hora. O período é quanto tempo ele demora para dar uma volta, tá? Vamos escrever coisas aqui. A frequência também é constante. É constante. Tá. Como é que a gente define frequência? É quantidade de voltas num certo tempo. Na verdade, um jeito legal de você escrever a frequência seria quantidade de voltas por unidade de tempo. Por unidade de tempo. O que é uma unidade de tempo? Pode ser um segundo, pode ser um minuto, tá? Ó, e aí, se você quiser escrever uma maneira de calcular a frequência sem perder muito tempo, porque assim, normalmente você pode calcular a frequência por regra de 3. Ou então, pela definição, pega lá o número de voltas e divide pelo tempo. É, um minusclinho, minusclinho, minusclinho. Aqui, ó. Nossa, mano, olha o riscão que eu fiz. Putz, bom. Ai, ai. Agora, por que que a gente ouve o professor falar, e eu também falo isso, que a frequência é o inverso do período? Vamos pensar um pouquinho. Imagina que você sabe que o cara dá uma volta em 5 segundos. Uma volta em 5 segundos. Então, concorda que se ele dá uma volta em 5 segundos, o período dele é 5 segundos? Então, ó, exemplo. Uma volta a cada 5 segundos. Imagina que você está lendo lá um exercício de algum tipo de questão de movimento circular, né? Aquelas questões de bicicleta. E aí você lê essa frase aqui. Uma volta a cada 5 segundos. Gente, dessa frase eu consigo tirar ao mesmo tempo o período e a frequência.
Na verdade, quando ele fala para mim que uma volta ele dá a cada 5 segundos, ele já está te dando o período. Olha o período. Tá bom. Período, 5 segundos. Tá, e qual é a frequência? A frequência é 1/5. Que daria 0,2. 0,2 o quê? Volta por segundo. A gente pode escrever assim, né? A gente não usa volta por segundo, a gente costuma escrever rotação por segundo. RPS, tá? E a física homenageou com o nome de um cara chamado Hertz, tá? O RPS é chamado de Hertz. HZ, tá? Que é o nome do cara. Hum. Curiosamente, o Hertz, ele não tinha nada a ver com esse tipo de assunto, tá? Ele mexia com ondulatória. É que no caso das ondas, a gente também trabalha com a ideia de frequência, né? Tá? Beleza? Ele anda 0,2 da volta. É, e faz até um certo sentido se você pensar, quer ver? Porque olha só, o que que é 0,2 de uma volta? 0,2 de uma volta é 20% da volta. Se ele anda 20% da volta em 1 segundo, quanto ele vai andar uma volta inteira? 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Ele anda 5 segundos. Tá? Então, se você parar para analisar esses números com calma, você de fato vai perceber que um é o contrário do outro. Tá? Beleza? Essas duas grandezas para movimento circular, elas são fundamentais. Por quê? Porque a gente vai usar elas para calcular velocidades e coisas do tipo. Tá? Agora, vamos lá. Para a gente deixar tudo pronto para a semana que vem. Se você, depois, para quem costuma anotar coisa no caderno, depois que eu terminar a aula de movimento circular, só por curiosidade, você vai pegar a aula de movimento circular e comparar com a aula de movimento uniforme. Ela é igualzinha. No sentido de, eu primeiro defino o movimento, agora a gente vai calcular a velocidade. E aí aqui já aparece uma diferençazinha. Porque lá no movimento uniforme, o que que a gente falava? Ah, no movimento uniforme não tem aceleração. Não tem aceleração, então a velocidade é sempre a mesma. E para calcular essa velocidade é delta S por delta T. Acabou. O problema é que aqui nós estamos trabalhando com uma situação onde o corpo está fazendo uma curva. Tá. Então, se o corpo está fazendo uma curva, qual é a situação? Para ele ir de um ponto A até um ponto B da curva, por exemplo, para ele sair de um ponto A até um ponto B, ele vai ter que andar uma trajetória. Só que até a semana passada, ou até mesmo até o começo da aula de hoje, a gente sabia que a trajetória era uma reta. O movimento era retilíneo. Agora, o cara, quando ele está descrevendo uma trajetória, ele está andando isso aqui, ó. Gente, isso aqui é o quê? É um arco. Isso aqui é um arco de circunferência. É um arco de circunferência. Como é que a gente mede comprimentos de arcos? Na verdade, a gente mede comprimento de qualquer coisa em metro, centímetro, milímetro, tá? Então, esse arco de circunferência é um delta S. É um delta S. Tudo bem? Beleza. Então, a gente pode calcular a velocidade medindo esse delta S e dividindo pelo tempo. Então, eu vou ter uma velocidade. Peraí, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Eu vou ter uma velocidade que é delta S dividido por delta T.
Essa velocidade que nós calcularemos, ela vai se chamar velocidade linear. Velocidade linear, peraí, ou tangencial. Velocidade linear ou tangencial. Ô, gente, essa velocidade que nós estamos chamando de linear ou tangencial é justamente essa velocidade que a gente desenhou aqui agora há pouco, ó. Essa velocidade é a velocidade que vai controlar a força centrípeta, tá? É essa velocidade aqui. Beleza. Gente, uma coisa muito importante. Existe uma relação. Peraí, deixa eu fazer isso primeiro, depois eu falo da relação. Agora tenta imaginar o seguinte: imagina que esse cara que está andando, esse arco da circunferência, imagina que ele tivesse amarrado numa corda e essa corda ela tivesse presa bem no centro da circunferência. Então imagina aqui uma linha que basicamente seria o raio da circunferência, tá bem? Gente, o corpo ele sai do ponto A e anda até o ponto B. Vamos imaginar então que conforme esse corpo anda de A até B, essa linha imaginária também anda até chegar aqui, até chegar aqui. Beleza? Qual que é a história? Depois que o corpo saiu daqui, e chegou até aqui, ele andou um delta S. Esse delta S, ele tem uma relação com esse ângulo daqui, ó. Esse ângulo daqui, eu vou chamar ele de delta φ. Isso aqui é uma letra grega, tá? A gente usa a letra grega φ. Por exemplo, você quer ver uma coisa, como tem relação uma coisa com a outra? Se ele andar metade de uma circunferência, quanto ele andou em termos de comprimento aqui? Quanto que é a metade de uma circunferência, pessoal? 2πr dividido por 2. Lembra que o comprimento de uma circunferência é 2πr? Então, se ele andar metade, ele está andando 180 graus. Se esse delta S aqui, ó, for 1/4 de circunferência, isso aqui vai ser 90 graus. Então, existe uma relação entre o delta S e o delta φ. Tá. Se existe essa relação, o que que a gente faz então? A gente vai calcular a velocidade com que o ângulo cresce. À medida que o corpo vai andando aqui, ó, ele vai andando alguns metros a cada segundo, alguns metros a cada segundo, alguns metros a cada segundo. Agora imagina que essa linha vai abrindo alguns graus a cada segundo, alguns graus a cada segundo, alguns graus a cada segundo. Então eu posso medir tanto a velocidade com que ele anda na trajetória, como a velocidade com que o ângulo cresce. Essa velocidade, ela vai ser representada pela letra ômega, ômega, tá? Ela vai se chamar velocidade angular. Angular. E ela vai ser medida como? Delta φ sobre delta t. Delta φ sobre delta t. Tá? Cuidado, tá, pessoal? A gente vai falar bastante coisa na próxima aula sobre essas velocidades, mas eu só queria já ir encerrando falando o seguinte: cuidado na hora de fazer contas, porque essas duas velocidades têm unidades diferentes. Quando eu estou calculando velocidade linear, que eu estou pegando o comprimento de um arco e dividindo pelo tempo, isso aqui, pelo amor de Deus, vai sair em metro por segundo, gente. Ou quilômetro por hora, enfim, alguma coisa desse tipo. Agora, quando eu estiver calculando o ômega, aqui vai sair em radianos por segundo. Radianos
por segundo. Oi. Vamos lá, eu vou te dar um exemplo. Vou pegar um exemplo para a gente diferenciar as duas. Tá. Então, olha só, vamos tentar entender um pouquinho a diferença de uma para outra. Imaginem a seguinte situação: eu tenho uma trajetória circular cujo raio é 3 metros, tá? Então, distância do ponto da trajetória até o centro, 3 metros. Para a gente não perder tempo fazendo conta chata, a gente vai usar π igual a 3, tá bom? Isso é uma coisa que vocês vão ter que se acostumar, tá, gente? Quando eu estou trabalhando com circunferência, o π vai aparecer. Tá? Beleza. Aí eu chego e falo assim: olha, imagina um corpo andando em movimento circular uniforme, tá? Dentro dessa trajetória, de tal maneira que ele andou um delta S de 6 metros num delta T de meio segundo. Então eu tenho, imagina um negócio fazendo assim, ó, tá? E aí eu medi que num trecho de 6 metros, ele andou em meio segundo. Tá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu quero calcular a velocidade do corpo. Professor, mas que velocidade você quer? Eu quero a velocidade linear. Tá bom. Delta S por delta T. Então, se ele andou 6 metros em meio segundo, significa que ele andou a 12 metros por segundo. Então, tipo, a velocidade com que ele andou aqui é 12 metros por segundo. Tá. Então, agora imagina que esse pontinho ele está andando aqui a 12 metros por segundo. Imagina um radar. Pi, 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 pi. Agora imagina que em cada ponto do corpo que ele anda para cá um pouquinho, essa linha anda um pouquinho, um pouquinho, como se fosse um ponteiro de relógio. De tal maneira que quando ele chegar aqui, ele andou um ângulo. Eu quero calcular qual foi a velocidade com que esse ângulo cresceu. Tipo, quantos graus a cada segundo essa merda cresceu? É isso que eu quero saber. Você fala, como é que eu vou saber isso, professor? Vamos lá. Lembra que a gente consegue relacionar o delta S com o ângulo? Como que a gente relaciona? Gente, quando o cara anda uma circunferência inteira, qual é o comprimento de uma circunferência inteira, gente? 2πr. E quando ele anda uma circunferência inteira, quantos radianos ele anda? 2π, não é? Então veja, vamos calcular o comprimento da circunferência inteira? O raio vale 3, o π vale 3 também. Então aqui vai dar 9 metros, não vai? 9 não. 18 metros, desculpa. Beleza. Então o que que eu acabei de descobrir? Que se ele andar 18 metros, quer dizer que ele deu uma volta inteira.
Portanto, 18 metros equivale a 2π. Mas ele andou 18 metros? Ele andou 6 metros em meio segundo. Vamos descobrir quantos graus equivalem 6 metros? Aí eu faço uma regra de 3, pessoal. Ó, você sabe que 18 metros equivale a 2π ou 360, né? Se você quiser fazer com 360, faz. Qual vai ser o ângulo que ele percorreu se ele andou 6 metros? Lembra das aulas de trigonometria do primeiro ano? Aí, ó. Ô, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é um terço do de cima? Então, quantos graus daqui? Seria 2π sobre 3, né? 2π dividido por 3, tá? Ou, se você estiver trabalhando em graus, seriam 120 graus, né? Seriam 120 graus. É isso. Tá, e agora, como é que eu calculo a velocidade do grau? Vamos. Ô, gente, quantos graus ele andou? 2π sobre 3. E em quanto tempo ele fez isso? Meio segundo. Vai dar, meu Deus, 2 terços dividido por 1/5. Não, por 1/2, desculpa. Ah, vai cortar, né? Ó, vai ficar assim, gente. Ômega igual a 2π sobre 3 vezes 0,5, né? Que é a mesma coisa que 1/2. Corta. Quanto que deu ômega? Π sobre 3. Presta atenção aqui, gente. Olha só. O ômega deu π sobre 3 radianos por segundo. Segundo. Tá errado? Ou o que que tá errado? É, vezes 2. Ah! Aqui. Agora deu, né? Porque dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Tá? 4π sobre 3. Ah, olha só. 4π sobre 3, se você fizer a transformação para grau, isso aqui vai dar 200, não, dá, aqui é 180 por 3, 240, exatamente. 240, tá? Por segundo. Só queria calcular mais duas coisas. Então, ó, você entendeu agora o que diferencia quando você calcula essa velocidade e essa? É claro que quanto maior for uma, maior vai ser a outra. Na próxima aula, inclusive, a gente vai relacionar as duas. Vai ter uma fórmula para relacionar as duas. Tá? O que eu queria também, só para a gente ir embora feliz? Eu queria calcular o período e a frequência. Vamos calcular aqui. Período. Lembra do que é o período? É o tempo que demora para o cara dar uma volta. Isso é o período. Então, ó, ele anda 6 voltas em meio segundo. Em meio segundo. Quanto tempo ele demora para dar uma volta? Tá? O período vai dar meio dividido por 6, que é a mesma coisa que 1/12 do segundo. 1/12 do segundo. Tá? 1 dividido por 12 é muito pouquinho, né? E agora, qual é a frequência? A frequência seria quantas voltas ele dá por segundo, não é? Tá bom. Se ele dá 6 voltas em meio segundo, quantas voltas ele vai dar em 1 segundo?
Quanto deu? 12 o quê? Hertz. Olha lá, a frequência é o inverso do período, ó. A frequência é o inverso do período. A gente faz isso juntos, pessoal, para que você não precise ficar fazendo toda hora. Achou a frequência? Já inverte período. Ou o contrário, tá bom? Fechou? Então tá bom, gente. Na semana que vem, a gente continua na primeira parte da aula com movimento circular. Daí fazer exercício, discutir o caso da bicicleta, tá? Beleza? Então é isso. Passar bem para todos, para o pessoal de casa também. Vocês fiquem com Deus. Obrigado. Bom descanso para vocês, tá? Hã? Da onde eu tirei aquilo? Da minha cabeça.